Deus está presente em nosso meio e creio que Ele vai falar aos nossos corações nessa manhã também. Então você abra comigo, irmão, livro de Apocalipse. Há um texto tremendo em Apocalipse, no capítulo 4. Queria que você prestasse bastante atenção. Vamos fazer a leitura. Acompanhasse comigo, que eu creio que o Senhor tem uma ministração tremenda, profunda para nós, para os ministros, para aqueles que gostam de louvar e servir ao Senhor. Diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante dele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, irmãos, glória a Deus. Curva sua cabeça, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus justo, majestoso, Deus poderoso, na Tua presença, Senhor, nós nos deleitamos agora nesta manhã, diante da Tua palavra, que nos enriquece, que nos fortalece, que fala aos nossos corações, que penetra, Senhor, o nosso espírito, que nos traz revelação, regozijo, alegria, Senhor. Pai, nesses dias em que nós nos voltamos para aprender mais de Ti, Senhor, e Tu já tens se mostrado tão bondoso, tão maravilhoso sobre esta igreja, sobre nós, tem nos ensinado tantas coisas. Te pedimos uma revelação sobre a Tua palavra nessa manhã, a todos nós, todos os presentes, Pai. Que venha como a luz da aurora sobre nós, que brilhe em nossos corações esta palavra, que aqueça os nossos corações. Nós Te louvamos por isso, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, há um texto tremendo aqui em Apocalipse, em que o apóstolo João ele tem uma revelação maravilhosa, algo sobrenatural que nós ficamos imaginando, uau, aquele sentimento de, que isso, que coisa tremenda, coisa maravilhosa. O apóstolo João ele tem uma visão e ele vê um ser assentado sobre um trono, que era nosso Senhor. E ele vê uma adoração em volta daquele trono. E ele tem uma revelação maravilhosa sobre o que é adoração. E ele descreve aqui, João, que ele vê 24 anciãos assentados ao redor do trono. E ele vê 4 seres viventes, com um aspecto assim que nós nem conseguimos imaginar direito como é descrito aqui, mas imaginamos que é algo totalmente sobrenatural.
E ele vê uma adoração, esses seres viventes cantando, proclamando, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E diz a palavra de Deus aqui que eles tiram as suas coroas e eles colocam diante do trono, porque eles entendem que toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Senhor. E veja que esses seres, mesmo que ainda possuindo alguma glória, a glória deles tornou-se pequena diante da glória do Senhor. Que interessante, no céu tem adoração. Amém, irmãos? E nós adoramos aqui, e nos céus também tem adoração. E nos céus tem instrumentos. Nos céus tem instrumentos. Você vê no capítulo 5, versículo 8. Diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo o quê? Cada um deles uma o quê? Harpa. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí? Tinha cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então eles eram músicos também, eles tocavam harpa e adoravam o Senhor. Que maravilhoso! Eles tocavam no céu há adoração, no céu há cânticos, no céu há um coral de anjos. E eu fico imaginando João, quando viu aquela cena, que ele chega e vê aquela adoração linda, maravilhosa, algo que nós nunca iremos conseguir fazer, nem um pouco semelhante aqui na terra. E eu fico imaginando João naquele momento que ele viu aquela adoração perfeita, cheia de anjos tocando com harpas e entoando ao Senhor entronizado. Eu acho que tudo que ele imaginava, todos os seus conceitos sobre adoração caíram por terra. Tudo que ele imaginava que era adoração ao Senhor, naquele momento, caiu por terra. E João olha aquilo maravilhado e diz: meu Deus, que adoração maravilhosa! E nós ficávamos lá na terra cantando aquelas coisas. A minha adoração aqui é muito mais perfeita. Que maravilha! Eu fico imaginando João olhando aquilo. Que cena maravilhosa! Imagine como é o coral de anjos louvando ao Senhor. Imagine como é o dedilhar das harpas ali nos céus, aqueles seres viventes tocando. E a atitude de humildade diante do Senhor, de total desprovimento, né, de honra ou glória pessoal. Eles tiram as suas coroas, eles lançam as suas coroas e dizem: eu não sou nada diante de Deus, eu não sou nada diante de Jesus. Eu tiro aqui minha coroa, Senhor, e digo: somente Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória. Aleluia. Irmãos, que lição maravilhosa para nós. Sabe, irmãos, um dos propósitos desse seminário é ministrar aqueles que conduzem a adoração à casa do Senhor. E eu olho aqui, eu vejo uma humildade tão grande, um louvor tão perfeito, tão desprovido de glórias pessoais, e que nós temos visto, infelizmente, aí fora, em muitos lugares, louvores para si mesmos, louvores para glórias de si mesmos, louvores para enaltecer o próprio homem, para dar glória a si mesmo. Sabe, irmãos, se nós somos ministros de Deus, toda a glória tem que ser dada somente a Ele. Glória, honra e poder somente ao Senhor Deus, porque somente Ele é todo poderoso, digno, santo, aquele que era, que é e há de vir. Então, ministro do Senhor, e isso falo aos ministros daqui da igreja, falo também aos ministros que estão nos visitando. Deus me chamou para ensinar a ministros e louvores. Nós temos que ser desprovidos de toda a glória pessoal em nossos corações. E se há alguma honra, algum louvor, alguma glória em nós, é somente em conhecer a Deus. Eu não devo me achar melhor que os outros. Foi pregado aí, é pregado que ministros, que levitas são melhores que os outros, que irmãos. Por quê? Só porque sabe tocar, só porque sabe cantar? Eu não aceito isso, irmãos. Pelo contrário, nós devemos ser servos. Estamos aqui para servir. Se você não serve para servir, você não serve para tocar, para ministrar na igreja. Só porque sabe tocar, só porque sabe
ministrar ou sabe cantar, o mundo está cheio de músicos e cada um melhor que o outro. Mas se você colocar para servir, para ministrar, não vai sair nada. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. E quando nós ministramos, seja com um instrumento, seja com a voz, seja com palmas, seja com danças, aquilo que ministramos sai de dentro do nosso coração, sai de dentro de nós. E ele vai como um vento, ministrando aos corações de quem precisa. Ministrando aos corações que estão sedentos. Quando nós ministrarmos, devemos pedir ao Senhor que tire de nós todo orgulho, tire de nós tudo aquilo que enche o nosso eu. Estou aqui ministrando, eu tenho poder, estou com microfone, estou com violão, eu tenho o poder de falar o que eu quiser, eu tenho o poder de ministrar o que eu quiser, cantar o que eu quiser. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui eu sou unicamente dirigido pelo Espírito Santo. Eu me submeto ao Senhor. Senhor, toca nos meus lábios, toca nas minhas mãos, para eu ministrar somente aquilo que vem de Ti. Que vem de Ti. Precisamos entender isso, irmãos. Você é músico, se você é chamado por Deus, submeta-se à vontade do Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor. A técnica, improvisação, técnica musical, isso vem com o tempo. Qualquer um consegue isso. Qualquer um consegue isso. Saber tocar bem, saber fazer solos maravilhosos, acordes perfeitos. Isso aí qualquer um consegue. Mas ser servo, ser ministro, somente os que são chamados e têm fogo no coração. O fogo que queima por mais e mais do Senhor, por mais e mais de Deus. É esse o Espírito, desprovido de total glória pessoal, projeto pessoal. Não, projeto é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus. E nós vimos que isso é uma das características do Senhor Jesus. Jesus, quando veio à terra, ele veio totalmente desprovido de honras, glórias pessoais. Você não vê Jesus buscando glórias para si, você não vê Jesus buscando adoração para si, não. Ele veio unicamente com o espírito de ser servo. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses que ele se despiu totalmente de si, ele se humilhou totalmente, tomou forma de servo para vir nos servir. Filipenses 2, versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo o quê? Se esvaziou. Diga assim: eu preciso me esvaziar. Irmãos, preciso me esvaziar de mim mesmo. Assumindo a forma de servo. Diga: eu preciso ser servo. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Que lição, irmãos, que lição de humildade que Jesus tem, todo poderoso, assentado em glória, rodeado de anjos, sendo adorado, recebendo louvores e cânticos maravilhosos. Todavia ele veio ao mundo e se esvaziou. E nós, só porque temos algum talento, alguma coisa, já nos achamos superiores, já nos achamos melhores, já nos achamos superiores a quem está sentado. E eu estou aqui ministrando, ou estou cantando, ou estou aqui tocando, seja o que for, bateria, baixo ou qualquer outro instrumento. Porque eu toco. Glória para mim. Eu sou bom, eu canto, louvores para mim, me adorem. Irmãos,
Isso é espírito de Satanás, irmão. Ele que quer glória para ele mesmo. A glória tem que ser dada a Jesus. Toda a glória a Ele. Nós precisamos nos colocar diante dEle, pedindo: Senhor, se eu toco bateria, unge minhas mãos, Senhor, para que os sons que saiam daqui subam aos céus. Subam aos céus. E não agridam os ouvidos, né? Os ouvidos dos irmãos da igreja. Misericórdia, né? Tem baterista que não toca, ele briga com a bateria. Misericórdia. Ele briga com a bateria. Eu fico com pena de algumas baterias quando eu vejo certos bateristas tocar, porque misericórdia. É muito zoado. Cadê os bateristas? O irmãozinho aqui, a Alan já sofreu bastante, né? Que eu, às vezes pegava: meu filho, baixa aí, né? A gente tem que entender que a gente está na igreja, irmãos, né? O baterista tem que ter consciência, né, Lucas? Você está na igreja. Tem que ter consciência do ambiente. Ambiente pequeno, ambiente aberto, né? Então, se o ambiente é pequeno, você tem que maneirar minha mão. E, em vez de levar a adoração, eu vou trazer murmuração da igreja. Eu vou trazer: esse bateria não aguenta. E ele está lá, eu sou bom, né? Não é isso, irmãos. Guitarrista, meu Deus. Viu aí esse solo? Peguei na internet hoje. Eu vou botar aquele solo ali que eu vi o cara no show tocando. Nem combina, né? Mas ele está lá. Irmãos, você não é servo, você não é levita. Você quer se amostrar, botar o solo que você aprendeu na internet. E o baixista está lá, aí botar um swing. E tem que bastar o solo que ele aprendeu daquele jazz que ele pegou. Não tem nada a ver com música, né, Fabrício? Mas ele tem que tocar. E a igreja está naquele espírito de adoração, quebrantamento. Mas, peraí. O Espírito Santo está mandando tocar aquele solinho que eu peguei na internet. Aí eu tenho que tocar, né? Ele não está ligado com o que o Espírito Santo está falando, né? Ele não está ligado, ele tem que estar ligado. É um só corpo, um só espírito, uma só fé. Temos que estar unidos. Então eu estou tocando aqui, estou ministrando. Pouco importa se estão olhando para mim, se eu vou receber alguma glória, alguma honra. Não, eu estou servindo, Senhor. Toca os meus dedos, unge meus dedos, Senhor, me abençoe, me ensine a tocar cada vez mais. O Espírito Santo vai te enchendo mais. Sabe por quê? Você se esvazia de você próprio e Ele vem e enche com mais de Deus. Ele vem e te enche com fogo. Ele te enche com fogo da paixão do Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, minha glória pessoal, de tudo aquilo que vem de mim, na minha carne. E Ele vem com um fogo, vai me queimando. Como nós falamos ontem, o fogo Ele purifica, Ele refina como um metal precioso. Ele vai refinando, tirando toda impureza, porque não tem um glória de mim. Irmãos, quem busca glória para si desde o início foi o Satanás. E nós conhecemos a história. Ele foi expulso dos céus porque ele quis alguma adoração para si próprio. E ele quer colocar isso na mente das pessoas, nos grupos de louvor, nos ministros de louvor. Olha, puxa um pouquinho dessa adoração aí para você. Puxa um pouquinho dessa adoração aí, eles vão te idolatrar, eles vão olhar que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa abençoada. E aí aquela pessoa não está vigiando, ele é mesmo, vou puxar um pouquinho dessa glória aqui para mim. Mas não, nós como verdadeiros adoradores, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Temos que fazer como aqueles seres viventes aqui, os 24 anciões, eles tiraram a coroa. Nós não somos dignos de nenhuma glória. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Eu tiro aqui a minha coroa, eu lanço aqui a minha coroa. Eu não sou nada, eu adoro somente aquele que é digno de receber toda a honra, todo o poder. Ele é digno sim de abrir o livro, Ele é digno de ser exaltado. Todo louvor, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Somente a Ele a adoração. Aleluia.
Aleluia. Somente a Ele, irmãos. Somente a Ele. Sabe o que a palavra de Deus diz? Diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, se você continuar servindo, tocando, ministrando, com soberba dentro de você, você não vai ministrar. Você vai fazer zoada. Você só vai fazer zoada. É como um sino que toca, que, como Paulo fala, se não tiver amor dentro de mim, eu serei como um sino que toca. Só faz zoada. Porque Deus resiste a soberba. Soberba Deus não resiste. Deus não aceita soberba, orgulho. Deus não aceita, não traga. Mas Ele dá graça aos humildes. Graça aos humildes. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde diante do Senhor, que Ele vai te dar graça. Ele vai te encher com o fogo do Espírito Santo, para você cada vez mais ministrar na presença dEle. Para você ministrar, e você vai tocar, você vai ver que vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo alcançadas. Aleluia. Vidas estão sendo restauradas. Porque se você não sabe, enquanto você ministra, enquanto você toca, aleluia, Deus trabalha. O Espírito Santo trabalha, Ele habita em meus louvores. E quando estamos ministrando, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas. Cada som que você tira num instrumento, cada gesto que você faz com as mãos é uma ministração. Cada timbre, cada prato, cada tambor tem um sentido. Quando tudo se encaixa, que se forma uma adoração que sobe aos céus. E nós vimos aqui, a Elan leu ontem também, lá no Velho Testamento, que os profetas, os levitas, ministravam com instrumentos. Com instrumentos? Com instrumentos. Em outro seminário aqui nós falamos que Asaf era um dos líderes da adoração que Davi restaurou, e Davi teve uma visão tremenda sobre o que era adoração nos céus, e ele quis trazer a adoração para o reino de Israel, e Davi foi um dos que restaurou a adoração, e até hoje, se alguma coisa semelhante à adoração nos céus que fazemos, é por causa da revelação que Davi teve. E Asaf, ele ministrava. Quem sabe qual era o instrumento que Asaf ministrava? Alan? Asaf ele era baterista. Asaf tocava símbolos. Quem sabe o que é símbolos? Símbolos são os pratos. Ele tocava símbolos. E outros ministros tocavam outros instrumentos semelhantes ao que tocamos hoje, de cordas, como harpas, alaúdes, saltérios. São instrumentos de cordas, pequenos ou maiores, semelhantes ao violino, semelhantes ao rabeca, ou semelhantes ao violão também, né? E aos pratos, aos tambores, percussão. E hoje nós aprendemos a fazer instrumentos mais adaptáveis, mais fáceis de tocar, mas o louvor continua, a adoração continua. Louvores ao Senhor. Irmãos, precisamos nos desprover de tudo que é em nós, nos esvaziar de nós mesmos, porque não somos nada, somos pequenos. Eu fico imaginando aqui os sons. Nossa, como será o som dessa harpa? Nossa, como será o som dessa harpa aqui nos céus, Vera? Que som maravilhoso. E aí eu tô com o meu violão, Tajima, Juninho Afran. Rapaz, eu tenho um orgulho desse som, viu? Mas é que esse som não chega nem perto daquele som naquela harpa. E eu me orgulho por ter um violão. Meu bichinho. Eu tenho um teclado. Pá! Como é? Corgue, meu irmão. Bonito som, né? Põe aqui. Qual o som que tem lá nos céus? Os anjos cantando. Nossa, que som tremendo. Que som maravilhoso deve ser, né? E eu fico me orgulhando por ter um som de um teclado bonito. Uma pedaleira que eu comprei e foi boa. Essa pedaleira aqui, essa é boa. E eu fico me orgulhando, irmãos, amém. Deus vai te dar um instrumento cada vez melhor, irmão. Estou profetizando um teclado melhor ainda, viu, na sua vida. Receba aí, viu? E tem que ter mesmo, tem que ter instrumentos bons na igreja. Tem que ter, mas
Não é isso não que vai fazer você tocar bem, que vai fazer um som diferente, um som perfeito. Vamos ensaiar aqui, vamos aqui ensaiar todos os dias. Nossa, não vamos errar uma nota, tudo perfeito. E aí sim, vai ser uma perfeita adoração. Não é isso? Perfeita adoração, não é isso? Perfeita adoração, ela vem do coração, vem de dentro. Nós ensaiamos, trabalhamos para dar o melhor, mas o que toca o coração de Deus é algo muito mais profundo, algo que vem do nosso espírito, é algo que queima dentro de nós, queima em nossos corações. Quantos querem aprender a dar essa adoração, Senhor? Amém. Você quer mesmo? Aleluia. Eu quero, Senhor, que o som dos céus invada o meu coração. Eu quero, Senhor, te adorar. Se você quer mesmo ter uma adoração perfeita, quer buscar essa adoração verdadeira diante do Senhor, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Estar ministrando ao Senhor nesse momento. Aleluia.